Noemi Capelesso, sou terapeuta de casais e de família. Estamos iniciando mais um episódio de Papo para Casais. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se aí, clica no botão se inscreve, ative o sininho para receber notificações de novas postagens. Para você que é novo aqui, hoje que entrou pela primeira vez, eu quero informar a você que todos os sábados pela manhã eu preparo um café da manhã delicioso e espero vocês para tomar café comigo. Nesse papo para casais, eu pretendo ajudar os casais a se reconectar, a ter uma vida mais longa, mais prazerosa e mais feliz nas suas relações, crescendo a cada dia. Cada sábado é um assunto novo. E você que está aqui me assistindo agora pode contribuir fazendo os seus comentários, porque a sua participação enriquece o nosso debate e qualifica as discussões. Fico bem feliz com seus comentários, fico bem feliz com a vossa participação, para que eu possa cada dia mais me preparar para assim ajudar vocês a ter um casamento como vocês merecem, como precisa ser para que a gente tenha uma família organizada, estruturada para ter uma sociedade mais humana e mais agradável de se viver nesse mundo que a gente está precisando muito, não é mesmo? Hoje, a nossa fala, eu quero trazer uma coisa muito importante. O nome do nosso tema hoje é Ninguém é bom o suficiente. Fique comigo. Interessante, não? Pensar nisso? Nós vamos falar aqui de famílias emaranhadas. Você já viu falar de famílias emaranhadas e famílias mais largadas? Normalmente nos casamentos, o que a gente encontra? A gente encontra pessoas que vieram de famílias emaranhadas. Quando eu coloco assim, fique comigo, ninguém é bom o suficiente, não traz para você a ideia de como as famílias são? E hoje, especialmente hoje, eu quero fazer com vocês um momento onde vocês possam pensar na vossa família. Cada um de vocês aí, pense na sua família. Relaxa, feche os olhos e olhe para dentro de ti. E olhe para a sua família. Como é que foi a sua família? Que coisas tinham lá na sua família de origem? E o que você aprendeu lá? Veja, nós viemos para um casamento e nesse casamento a gente veio com um padrão construído lá atrás na família de origem. Então, famílias emaranhadas são aquelas famílias que se grudam, que os pais dizem para os filhos assim, ali fora, este mundo é um mundo perigoso. Ninguém ali fora vai amar você mais do que eu amo aqui. Aqui dentro nós temos tudo o que você precisa. Ali fora, nada vai ser tão bom. Bem, para que você tenha se construído como essa pessoa que você é, para que você foi para um relacionamento e criou então aí uma relação de casamento, você veio de um desses núcleos. Porque tudo que a gente vive, todo o nosso começo, ele começou numa família. Das mais diversas possíveis, mas uma família que pressupõe passagem de valores, que pressupõe cuidados, que pressupõe coisas que se pensa da vida e do humano e do que acontece ali fora. Então pensa na sua família. O que era dito para você quando se falava do que é ser homem e do que é ser mulher? O que se falava na sua família quando se falava de relações com pessoas fora do seu núcleo familiar? O que se falava da sua família sobre o que acontecia com os pais? Você, quando olha agora nesse retorno ao seu passado, à sua construção de vida, quando tu olha para a tua vida, quando tu olha para a vida dos seus pais, você lembra de ter visto eles tendo carinho um para com o outro? Você lembra deles demonstrar isso na sua frente? O que você lembra desse tempo que você viveu lá na sua família de origem? Como eram tratados os segredos familiares?
o que era falado, o que era possível falar e o que não era possível. Deixe aí o seu comentário, porque ele pode ajudar você ao falar sobre isso, assim como ele pode ajudar um monte de pessoas que vão transitar por aqui, pelo canal do YouTube, buscando vídeos que venham auxiliar no relacionamento de casais. Então veja, quando se falava para os filhos que lá fora o mundo é perigoso, que lá fora não tem nada tão bom quanto aqui, foi se construindo um emaranhado de pessoas, não deixando a pessoa se libertar. Então ela ficava presa naquela história, ficava presa naqueles conceitos e não conseguia sair daquilo. E muitas vezes o que acontece também nos relacionamentos, e vocês devem ter visto ou estar vivendo isso também, que muitas vezes famílias emaranhadas, elas retêm o filho, elas retêm os filhos ligados a ela. E muitas vezes o que mais que acontece também é a mudança de papéis e de funções das pessoas dentro daquele núcleo familiar. Como é que é essa troca de papéis? Muitas vezes os filhos ou um dos filhos do sistema familiar passa a assumir um papel que não é seu. É muito comum, não é? A gente perceber que tem pessoas dentro da família que assumem a continuidade do papel do pai e do papel da mãe. E aí os pais permitem e incentivam aquela coisa de falar: você é o homem agora da casa, você é a mulher da casa, você é adulta, você é inteligente, então você pode fazer isso, você pode cuidar dos seus irmãos, cuide de seus irmãos. E aí a pessoa passa a assumir este papel maternal dentro dessa casa e acaba desenvolvendo uma relação de apego muito grande. E nessa relação de apego ela se amarra e ela não consegue olhar para a sua vida no seu individuar-se. Então, e não conseguindo individuar-se, ela fica nesse emaranhado, ele fica grudado ali e ela não pode viver a sua vida, ela não pode viver as suas escolhas, porque quando ela olha, e talvez a coisa assim desta pessoa poder ter saído da família, ter construído um relacionamento e não saído da família, ter construído um relacionamento com o marido, com a mulher fora desta casa, e ele não conseguir viver aquele relacionamento. Porque toda vez que ele está nesse relacionamento e ele olha para trás, olha para a família de origem e ele vê as pessoas lá precisando dela lá. Então a pessoa não sai. Veja, o que pode acontecer? A pessoa não saindo de sua família de origem e ficando e atendendo todas as pessoas dentro daquela casa. Então, quando o irmão precisa, ela está lá. Quando a mãe precisa, ela está lá. Quando o pai precisa, ela está lá. E aí ela não consegue olhar para o seu casamento, olhar para a sua família, construir o seu cuidado, os seus filhos, porque ela está lá dentro. Então, veja, se nós formos pensar num casal onde uma das pessoas vem numa família emaranhada e que ela precisa ficar lá dentro para resolver as questões daquela família, para ajudar os seus irmãos, para ajudar os seus pais, então ela não consegue viver aqui. Vamos hipotetizar que ela também se casa com uma pessoa e que essa pessoa vem de uma família mais largada, que tem pouco relacionamento um com o outro dentro de casa, que tem uma vida mais livre. Então, o que acontece? A gente pode imaginar que nesse momento cria-se bastante conflito, porque esse que está aqui, ele não consegue viver esse relacionamento com essa pessoa que está lá dentro da outra família ainda. Então, o conflito acontece, porque tudo que vai se falar neste casamento, ele precisa voltar lá ver se o pai, se a mãe e os seus irmãos não precisam dela. Então, tudo que ela vai construindo, ela primeiro precisa olhar para esse pai, para essa mãe e para esses irmãos. Acontece que muitas vezes essa pessoa, ela não consegue, ela fica tão emaranhada, tão ligada, tão conectada com aquela família, que ela não se permite viver coisas das suas relações.
Tem pessoas que não conseguem aproveitar, por exemplo, quando ela pensa assim, eu poderia ir para um restaurante, escolher um bom restaurante, mas ela não consegue viver aquilo. Por que ela não consegue viver aquilo? Porque ela fica imaginando que os seus irmãos, que as suas irmãs e que seus pais não estão aí naquele dado momento. Vocês percebem como é sério isso? Por outro lado, esta pessoa que vem de uma família mais largada, mais distante, então ele não consegue viver aquele grude que a família emaranhada tem. Então ele não consegue viver e aquilo é cansativo para ele. E não conseguem falar, e não falando disso, não ocorre a evolução que poderia acontecer com as pessoas que seriam dois casais, né? Duas pessoas que vêm para o casal, aliás. Veja, o que é que a gente espera quando vai se construir um casamento? A gente espera que venha para o casamento dois adultos. São dois adultos que vêm para a relação. E não um adulto e uma criança. E não uma pessoa que vive dentro de um outro sistema familiar. O fato dele não vir para esse novo sistema e ficar lá, e talvez essa pessoa espere aqui e tenha desenvolvido uma forma de se relacionar e querer também que a pessoa esteja aqui, mas ele continua sozinho. E ele continuando sozinho, ele continua nesse conflito. Então vamos pensar que dentro das famílias de origem, muitas coisas não são ditas. Muitas coisas lá na família de origem também cria uma competição. Quem é o mais inteligente? Quem é o mais bem-sucedido? Quem é aquele que acha que precisa sempre estar recebendo do outro porque se acha injustiçado? Então, dentro dessas famílias, a gente vai construir a base para ir para um novo relacionamento. Então, aquele padrão que a pessoa desenvolveu na família de origem é o padrão que ele vai levar para o relacionamento. Então, ele vem para o relacionamento com o padrão construído lá. Então, imagine que uma pessoa que dentro da sua família de origem sempre se achou injustiçado, se achou não cuidado, não acolhido e não amado, e ele vem com toda essa carência para o relacionamento de casal. Muitas vezes, a outra pessoa, ela não consegue dar conta disso. Ela não consegue dar conta dessa pessoa que chega tão fragilizada, tão necessitada e muitas vezes tão infantilizada. Porque no infantilizar-se, a pessoa quer que tudo seja feito para ela, então ela não consegue dar. Imagina um casamento que só um traz, só um dá, só um se sacrifica e o outro fica ali na dependência. É aquilo que eu falei antes para vocês, que quando vem para um casamento uma pessoa infantilizada e uma pessoa com aquele espírito de prolongamento de pai e mãe, ela vem para a relação e ela vai estabelecer no relacionamento que ela construiu este mesmo padrão de relacionamento. Então, um cuidando e um dependente. Então, o que vai acontecer nesse relacionamento? No início, talvez, até a coisa fique bem, né? A pessoa recebe, acolhe, cuida, ela vem repetir o papel que tinha lá na família de origem, mas também ela vem para cá e ela vai se sentir sobrecarregada, porque além de cuidar dos pais, além de cuidar dos irmãos, ela ainda tem mais uma pessoa para cuidar, que é o marido. E nesse entendimento dela, muitas vezes, ou também não só o marido, às vezes é o contrário, a mulher também, que vem para um casamento exigindo este cuidado, exigindo que a pessoa replique o papel que é o padrão que ela desenvolveu lá na família de origem. E o fato de não olhar para frente, de olhar para trás, porque a ordem natural das coisas é que a pessoa olhe para frente. Então ela vem de pais que cuidam dela por um determinado tempo, que dão a ela aquilo que é importante ela ter para seguir a vida, mas ela precisa olhar para frente, olhar para aqueles que virão. Então a pessoa casa, ela constrói essa nova família, ela vai ter um filho, que o filho é aquele que vem para registrar essa nova família. Então ela precisa olhar para frente, ela precisa cuidar dos filhos
ela precisa se colocar lá para frente, entender sim que os pais em algum momento vão precisar de ajuda, mas eles precisam ficar no seu contexto, eles precisam estar lá, e a pessoa que aqui constrói essa família, ela precisa ir para frente. Ela precisa olhar para os filhos, cuidar para os filhos e passar para o filho também valores, também passar para os filhos como entende a vida, olhar para esses filhos e ajudar com que eles também cresçam, se desenvolvam e vão para frente. Então precisa olhar para frente e não para trás. Olhar para trás é a ordem não natural. Porém, como eu estava dizendo para vocês, das famílias emaranhadas, muitas vezes a pessoa não consegue, ela se sente muito culpada de ir para frente, ela se sente muito culpada de deixar os pais, ela se sente muito culpada de não estar lá escutando quando as pessoas precisam conversar. Ela se sente culpada por não poder despender todo o tempo que antes ela tinha lá para a família de origem. Então ela não consegue nem ficar aqui e nem ficar lá. E no relacionamento, então, com essa pessoa com quem ela se casou, o que vai acabar acontecendo? Como ela traz esse modelo padrão da família de origem, ela vai querer encaixar tudo nesse padrão que ela trouxe da família de origem. E quando isso não acontece, quando não encaixa, é quando começam as discussões onde um começa a falar da família do outro. Começa a tecer elogios, né? Eu já dizer crítica. Começa a tecer críticas sobre a família de origem, dizendo que ela deveria ser desse ou daquele jeito. E aí começam as discussões. É onde os dois não conseguem criar a sua família porque eles ainda estão na família que é a família de origem. Enquanto a pessoa não sair daquela família e vier para cá, para essa outra família, ele vai ficar fusionado naquela família. Ele não vai conseguir olhar para cá e ficar aqui. As famílias emaranhadas, elas costumam trazer a ideia de que o mundo ali fora é perigoso, que o mundo ali fora corrompe. Você já viu pessoas que escolhem os amigos para os filhos? Que dizem que os amigos são más influência para os seus filhos? É muito comum a pessoa dizer, ele fez isso porque ele teve má influência. Quem é que tem má influência? Quem não construiu uma capacidade de discernimento e de tomar decisões por si mesmo. Então, é mais fácil dizer que aquilo que acontece com esta pessoa que veio dessa família emaranhada, que não consegue tomar suas próprias decisões, é fácil dizer e é importante dizer que quem levou para o mau caminho foi o outro. A pessoa não para entender que durante o desenvolvimento que teve nesta família, onde os pais disseram que aqui era o que tinha de bom o suficiente, que ele não precisaria de mais nada a não ser desse cuidado para a família. Ninguém vai te amar, não é comum a gente escutar assim. Ninguém vai te amar o tanto quanto eu te amo. Será? Bem, não falamos de quantidade de amor, né? Mas de qualidade do amor. Será que mesmo não vai ter ninguém que vai amar com qualidade mais do que é amado aqui? Ou diferente do que é amado aqui? Mas quando coloca assim, tudo que vem, a pessoa começa a ficar numa posição defensiva. Então ela não consegue se entregar nesse relacionamento, porque ele está emaranhado, ele está ligado naquela família que disse, então ninguém é igual ao pai, ninguém é igual à mãe, ninguém é igual ao irmão. Na verdade, nem sempre a família de origem, ela é tão boa quanto muitas vezes querem se demonstrar. É dentro de muitas famílias que ocorrem também muitas agressões, muitas discussões e muito mal-estar, né? Que às vezes impede, inclusive, que a comunicação seja clara, seja coerente ou seja franca. Muitas pessoas trazem segredos não revelados e que fazem a pessoa ficar amarrada naquilo. Muitas vezes a pessoa dentro da família de origem, todas as pessoas sabem daquele segredo, mas a pessoa vai dizendo assim, olha, estou contando isso para você, mas não conte para mais ninguém.
Então a pessoa, muitas vezes, ela fica com aquele segredo, não contando para mais ninguém, mas numa fala que ela escuta nesse entremeio, ela vê que aquilo já foi dito para outra pessoa. Então vai criando uma sensação de mal-estar sem saber se a gente deve ou não falar daquilo. Então as famílias emaranhadas, elas se ligam uma nas outras de uma forma que cria um aprisionamento. Então, famílias emaranhadas, é importante que a pessoa consiga casar realmente com uma pessoa que seja mais distante, porque o casamento, os dois vêm para aprender, para crescer, para se desenvolver. Então, se um vem de um padrão de funcionamento diferente de outro padrão de funcionamento e os dois vão conversar, vão olhar para suas histórias e vão escolher o que vão levar para essa nova vida, eles vão aprender um com o outro e vão entender que algumas vezes nessa discussão, nesse relacionamento, muitas vezes a pessoa retorna para aquele padrão que ele trouxe de casa, do que é ser homem, do que é ser mulher, numa vida de relacionamento, do que é ser pai e do que é ser mãe. Como eu estava falando para vocês, para ir para frente, para seguir a vida, para dar continuidade, para criar uma nova família, a pessoa no convívio familiar, ela precisa poder ter internalizado uma mãe e um pai dentro dela. Porque quando ela vai exercer essa função paterna, essa função materna, ela já introjetou, mas do jeito dela. E se ela vai do jeito dela, ela vai também impedir que esses pais e que essas mães que se tornaram avós, ela vai impedir que eles venham interferir muito diretamente na educação e no cuidado com os filhos. Porque família emaranhada se mete na vida dos outros de uma forma que é incrível, de uma forma que você diz, mas como é que tu faz isso com essa pessoa? Você diz, como é que ela tem que fazer? Como é que ela tem que ser? E quando ela não faz naquele padrão, ainda você a critica. E muitas vezes os pais, que daí são os avós, eles vêm com uma interferência e desqualificam os pais que estão tendo filho naquele dado momento. Por quê? Eles querem que seja no padrão que eles construíram. Porque eles acreditam que aquilo é certo. Então, eles vêm para esse relacionamento no contato com os filhos, e eles vêm dizendo como tem que ser. Desqualificam os pais. Por exemplo, hoje eu vou levar você para minha casa. O pai diz, não vai levar. A avó diz, não, eu vou levar. E acaba entrando nessa disputa e muitas vezes esta avó, este avô, acabam ganhando. Quando eles fazem isso, o que eles estão fazendo? Eles estão desqualificando os pais como pai. Mas se dentro da família de origem houve uma construção do que é ser pai, do que é ser mãe, e vai para uma vida de relacionamento como um ser adulto, você vai poder dizer para o seu pai, para sua mãe, que naquele momento, quem vai decidir o que é bom para o filho são vocês dois. São os pais jovens que vão acertar e que vão errar, mas que vão tomar isso para si, vão tomar para si o seu papel de ser pai e de ser mãe. Então, resumindo um pouco o que nós falamos hoje. Então, eu espero que você, nesse nosso trabalho de hoje, tenha parado e tenha olhado para a sua família de origem. Espero que você, ao olhar para ti, na construção do seu jeito de ser humano, do seu jeito de transitar pelos vários sistemas no qual você vai passar e vai entrar nos sistemas, que você seja você mesmo. Que tu use sim aquela base da sua família de origem, mas que tu tenha as tuas escolhas. Que você consiga sim, ao ter olhado para aquelas coisas que eu trouxe para você, que você consiga identificar. Se tu veio dessa família emaranhada, se a pessoa que está contigo veio de uma família mais largada, quanta coisa vocês têm que aprender um com o outro. Então, entendendo o que é uma família emaranhada, é aquela que se gruda um no outro e que coloca que dentro desta casa o que tem é o melhor que tem, que lá fora é tudo diferente e que a relação e a troca dentro dessa família
É aqui dentro, lá fora, a pessoa não consegue ter relacionamento, fazer amigos, construir nada fora. Ela tem que estar sempre na casa dela. O que é uma pessoa de uma família mais largada é aquele que vive mais sozinho, também não tem nada de troca interna e muitas vezes tem muita troca externa. Então é aquele que precisa trazer muito mais amigos para dentro de casa. O casamento desses dois pode ser um casamento que traga então a aprendizagem. Se você olhou para trás e teve identificação com isso, e olhou para ti e percebeu que tu pode fazer mudanças, comece lentamente. Comece conversando com a pessoa que está vivendo um relacionamento contigo. Identificando isso também pode fazer diferente. Se você está cuidando demais dos seus pais, dos seus irmãos, é porque você não está cuidando do seu novo relacionamento. Se você teve filho, registrou uma família, a sua família, você precisa cuidar dessa família. O teu papel de pai, o teu papel de mãe, o teu papel de mulher e de marido, de esposa e de esposo, é aqui que você tem que exercer. Então, deixa para trás aquele casulo, visite sim e tenha uma vida, uma convivência amorosa e uma vivência de troca, mas entenda que nesse momento que você veio para um relacionamento, é para esse que tu tem que olhar. É para esse que tu tem que dedicar sua energia, é para esse que tu tem que dedicar o teu melhor. Porque quando você vira pai, quando você vira mãe, a tua responsabilidade é seguir, é colocar em frente. Eu agradeço então todos vocês por terem estado comigo aqui no mais um Papo para Casais. E eu quero sim que você participe, que você dê a sua contribuição. Coloque aí nos comentários como também você viveu essa interferência da sua família, emaranhada ou não, como você viveu isto e pensa que quando alguém disser ninguém é bom o suficiente, fique comigo, nós vamos estar falando de uma família emaranhada. Crescer de uma forma saudável é deixar ir para o mundo de uma forma que a pessoa possa dar conta da própria vida. Convido vocês para o próximo sábado estar aqui comigo de novo para esse café maravilhoso e para a gente ter mais um Papo para Casais, onde nós vamos a cada dia, com a sua contribuição, com a sua participação e com você também convidando mais gente para se inscrever aqui no canal, eu prometo a vocês que vou a cada dia melhorando os temas ou melhorando os assuntos e quero a cada dia trazer para vocês ajuda para que você possa se reconectar no seu casamento e criar uma família funcional, harmoniosa e que vá seguindo em frente.